Em 2007, o maior clube do Brasil estava falido, envolvido com lavagem de dinheiro internacional e acabava de cair para a segunda divisão. Em 2012, esse mesmo clube era campeão do mundo. Hoje, ele deve 2,7 bilhões de reais, mais do que Palmeiras e São Paulo juntos. E mesmo assim, ainda está de pé. Isso não é sorte, isso não é coincidência, isso é sobrevivência. E nos próximos 9 minutos, você vai entender como. Se você quer entender o Corinthians de verdade, fundo por fundo, título por título, crise por crise, se inscreve no canal Império Corintiano. Ativa o sininho, porque aqui a gente não faz conteúdo raso. A gente conta a história do jeito que ela merece ser contada. Tudo começou com um iraniano, um oligarca russo e uma mala cheia de dólares. Em dezembro de 2004, o Corinthians assinou um contrato com um fundo de investimentos chamado MSI, a Media Sports Investment, sediado em Londres. À frente desse fundo estava Kia Joorabchian, um empresário iraniano criado na Inglaterra. O dinheiro, ninguém sabia muito bem de onde vinha. O que se sabia é que era muito. 35 milhões de dólares jogados no clube de uma vez. Com essa grana, o Corinthians contratou Carlos Tevez, Javier Mascherano, Nilmar, Carlos Alberto e Roger, um elenco que rivalizava com qualquer time do mundo. Resultado: campeão brasileiro de 2005. A Fiel entrou em delírio. Mas aí, as investigações começaram. A Polícia Federal abriu inquérito. O nome que apareceu nas sombras foi Boris Berezovsky, um oligarca russo foragido, suspeito de usar o futebol brasileiro para lavar dinheiro de crimes internacionais. Em 2007, os mandados de prisão foram decretados para Kia Joorabchian, para dirigentes do próprio clube. O contrato foi rescindido, as estrelas foram embora e o Corinthians ficou com nada. Um elenco destruído, dívidas acumuladas, escândalo político interno, zero estrutura. Fim de temporada, rebaixado para a Série B. O maior clube do Brasil tinha afundado no próprio lodo. 2 de dezembro de 2007. Porto Alegre. Estádio Olímpico. Corinthians 1-1, Grêmio. O empate foi suficiente para selar o rebaixamento. O único rebaixamento da era moderna do clube. E como se não bastasse a humilhação, o rival São Paulo foi campeão brasileiro naquele mesmo ano. A situação interna era uma catástrofe. Foram 4 técnicos diferentes em menos de um ano. O elenco havia sido remontado às pressas. Dirigentes estavam sob investigação da Justiça Federal. E o CT do clube era tão precário que Ronaldo Fenômeno, anos depois, contaria que se recusou a tomar banho no vestiário. Preferiu ir para casa sujo a usar aquele banheiro. Era esse o Corinthians, o clube mais popular do Brasil, humilhado, investigado e jogando na Série B. Qualquer outro clube teria entrado em colapso definitivo. Mas a torcida não abandonou. O grito que ecoou durante toda a Série B foi um só: eu nunca vou te abandonar. E o Corinthians respondeu. Campeão da Série B em 2008, retorno imediato à elite. Em dezembro daquele mesmo ano, o novo presidente André Sanches fez o impossível. Contratou Ronaldo Fenômeno, o maior jogador do mundo, numa época em que ele ainda podia jogar. Era uma declaração de intenções. O Corinthians estava de volta e estava de volta com ambição. Em 2009, Copa do Brasil. Mais um título para reacender a chama. Em 2010, inauguração do CT Joaquim Grava. Moderno, estruturado, referência nacional. O CT que Ronaldo recusou usar foi demolido. Construíram outro do zero. E então veio 2012. O ano que reescreveu a história. Libertadores da América, final contra o Boca Juniors. O Corinthians venceu. A taça que nunca havia chegado no Parque São Jorge estava ali, pela primeira vez. Semanas depois, Mundial de Clubes.
final contra o Chelsea, um dos maiores clubes da Europa. Corinthians 1, Chelsea 0. Um time que 5 anos antes estava na Série B, era o campeão do mundo. De 2007 a 2017, 11 títulos, 2 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial, 1 Copa do Brasil. E a Arena Corinthians, inaugurada na abertura da Copa do Mundo de 2014. Mas o Corinthians não aprendeu a lição. Enquanto construía vitórias dentro de campo, construía uma bomba relógio fora dele. A Arena, financiada com um empréstimo da Caixa Econômica Federal, acumulou uma dívida que hoje passa de 655 milhões de reais só com o banco. E esse era apenas um dos problemas. Foram anos de contratações caras, acima das possibilidades, gestão irresponsável, receitas que não cresciam. O ciclo era sempre o mesmo: gasto, título, mais gasto, menos título, mais dívida. Em 2024, o presidente Augusto Melo enfrentou o processo de impeachment. Em agosto de 2025, foi afastado do cargo. O clube ficou meses sem publicar balancetes, sem transparência, sem explicação. Os números que vieram depois eram aterrorizantes. Dívida total, 2,7 bilhões de reais. Recorde histórico do clube. Uma dívida maior do que Palmeiras e São Paulo juntos, sendo que o Palmeiras fechou 2025 com superávit de 292 milhões. O Corinthians fechou com um déficit de 143 milhões. O índice de endividamento chegou a 120%. Isso significa que as dívidas superam todos os bens que o clube possui. Um especialista financeiro foi direto ao ponto. A questão não é mais se vai cair ou ficar na Série A. O problema é a própria sobrevivência de um time com esse tamanho de dívida. O Corinthians tinha feito o que o mercado chama de cruzeirar. Caminhar para o colapso financeiro como o Cruzeiro fez anos antes. Então, como esse clube ainda existe? A resposta tem 3 partes. Primeira, a Fiel. São mais de 30 milhões de torcedores declarados. Isso significa receita de sócio-torcedor, bilheteria e patrocínios que não param. O clube vale porque sua torcida existe em massa. Nenhuma dívida apaga isso. Segunda, a Arena. A Neoquímica Arena, apesar de ser parte da dívida, é também um ativo gigantesco. O clube tenta renegociar o contrato de naming rights, hoje em 300 milhões até 2040, por 3 vezes esse valor. Se conseguir, injeta centenas de milhões no caixa de uma vez. Terceira, a narrativa. Quando o Corinthians caiu em 2007, ninguém acreditou que voltaria tão rápido e tão forte. Isso criou uma história de resiliência que faz parte da identidade do clube. A Fiel não larga. Os patrocinadores sabem disso. Os credores sabem disso. O Corinthians é grande demais para ser ignorado. Talvez grande demais para morrer. O Corinthians não é um clube bem administrado. Nunca foi. Mas é um clube que toda vez que chega ao fundo do poço, encontra lá embaixo a Fiel esperando. Em 2007, estava falido e rebaixado. Em 2012, era campeão do mundo. Hoje, deve 2,7 bilhões de reais. E o plano para sobreviver é vender jogadores, renegociar contratos e torcer para que ninguém apague a luz. Isso é caos. Mas é o caos do Corinthians. E até agora, funcionou. Se esse conteúdo te fez entender melhor o clube que você ama, ou até respeitar uma história que você não conhecia, se inscreve no Império Corintiano e compartilha esse vídeo. A gente tem muito mais história para contar.